Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e nosso assunto hoje é diluição de soluções. Então, quando a gente prepara uma solução, você coloca lá uma determinada quantidade de soluto num determinado solvente, escolhe o volume que você quer preparar e mistura. Então, vamos supor que a minha solução seja um suco de maracujá. Eu preparei 500 ml desse suco. E para preparar esse suco, eu coloquei 50 gramas de açúcar. Mas quando eu experimentei, eu achei que estava muito doce. Aí eu resolvi acrescentar 300 ml de água nesse suco para diminuir aquela sensação de muito doce, né? Então, o que aconteceu? Antes de eu acrescentar água, a concentração do suco era a massa inicial de açúcar, 50 gramas, pelo volume inicial da minha solução. Então, eu tinha lá meio litro, certo? Então, a minha concentração inicial, 100 gramas por litro. Após acrescentar os 300 mililitros de água, o que aconteceu? A massa não mudou, porque você viu, eu acrescentei só água. Eu não mexi no açúcar. Então, eu continuei com 50 gramas de soluto, tá? O volume final, eu tinha 500 ml no início, mais 300 que eu acrescentei, fui para 800 mililitros, ou 0,8 litros. Qual é a concentração final dessa solução? Então, eu posso calcular assim, eu vou dividir a massa do soluto, que a gente sabe que não mudou, pelo volume final em litros, 0,8 litros. Então, fazendo aqui a conta, vai dar 62,5 gramas por litro, certo? Bom, mas eu posso calcular essa concentração final raciocinando de uma outra maneira. Veja, a massa inicial do soluto são 50 gramas. A massa final do soluto, 50 gramas. Não mudou. Então, eu posso escrever isso, que a massa inicial é igual à massa final, certo? Eu sei que concentração é massa dividido pelo volume. Para eu calcular a minha massa inicial, eu posso multiplicar a concentração inicial pelo volume inicial, certo? Então, se eu multiplicar aqui, eu vou ter a massa inicial. Então, veja, no lugar de escrever massa inicial, eu vou colocar concentração vezes volume inicial. Igual. Para eu calcular massa final, vou usar o mesmo procedimento. Vou calcular concentração final é igual a massa dividido pelo volume final. Então, a massa final é a concentração vezes o volume. No lugar de escrever massa final, eu vou colocar aqui concentração final vezes volume final, certo? Então, qual é o meu objetivo? Calcular a concentração final usando essa nova expressão. Então, a concentração inicial nós calculamos lá, 100 gramas por litro. O volume inicial da minha solução, 500 ml. 500 ml. A concentração final eu vou calcular. E o volume final? 800 mililitros. Mas espera aí. Se a minha concentração está em grama por litro, eu posso colocar o volume em mililitro? Posso, porque aí eu vou cancelar aqui essas unidades, certo? Elas são iguais antes e depois do sinal. Então, aqui, ó, concentração final, 100 vezes 500 dividido por 800. Então, cancelando, vai dar 500 dividido por 8, 62,5 gramas por litro, tá? Então, vamos fazer aqui, substituindo os volumes, mas em litro, para você ver que não tem diferença. Então, concentração inicial são 100 gramas por litro. Tá aqui, ó. Volume inicial, meio litro. Concentração final é o que eu quero saber. E o volume final, 800 ml, que são 0,8 litros. Então, veja, ó, litro, eu cancelo com litro. Vai sobrar a unidade de concentração, que é grama por litro. Então, a concentração final, 100 vezes meio, dividido por 0,8, que é igual a 62,5 gramas por litro. Tudo bem? Então, pessoal, como que a gente faz para calcular a concentração final de uma solução
após uma diluição em mol por litro. Então, vamos ver. Eu tenho 4 gramas do meu soluto, que é o hidróxido de sódio. O volume inicial da solução, 500 mililitros. Então, até aqui dá para eu calcular a concentração inicial tranquilo. Mas aí eu vou acrescentar 300 mililitros de água nessa solução aquosa. Tá? Como eu faço para calcular a concentração final dessa solução? Então, primeira coisa, como eu quero calcular a concentração em mol por litro, eu tenho que saber quantos mols eu tenho de soluto aqui. A massa inicial, 4 gramas. A massa molar do NaOH, eu vou somar massa atômica do sódio, mais a do oxigênio, mais do hidrogênio. Então, eu tenho aqui 40 gramas por mol. Fazendo essa conta, 0,1 mol de soluto, certo? Então, agora, para calcular a concentração molar inicial, eu vou dividir a quantidade em mol pelo volume da solução em litros, meio, certo? Então, a minha concentração inicial, 0,2 mol por litro, certo? Bom, agora para calcular a concentração final. Então, eu posso fazer de duas maneiras. Então, vamos pensar o seguinte, ó. A massa final não muda, porque eu acrescentei água nessa solução que já estava pronta. Aqui tinha 4 gramas, tinha 500 ml de solução, acrescentei 300 ml de água. Então, a massa final não muda. Se a massa final é a mesma, são 4 gramas, o número de partículas no final também não muda, tá? Então, o número de mols no final, 0,1 mol, como nós calculamos aqui, certo? Agora, para a gente calcular a concentração final, então eu vou pegar o número de partículas em mol no final e dividir pelo volume final da solução em litros, tá? Então, a concentração final é o número de partículas, 0,1 mol, dividido pelo volume final, 0,8 litros, certo? Então, a minha solução final vai ter uma concentração de 0,125 mol por litro, certo? Então, houve uma diluição. Mas, eu posso calcular essa concentração final de outro jeito. Veja, o número de mol inicial, nós calculamos aqui, ó, 0,1, certo? 0,1. O número de mol final também é 0,1, porque a massa continua sendo a mesma, não houve alteração. Então, 0,1. Então, o número de mol inicial e final são iguais, certo? Eu sei que a concentração em mol por litro é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, para eu calcular o número de mol, basta eu multiplicar a concentração em mol por litro pelo volume, certo? Então, ao invés de escrever aqui número de mol, eu vou fazer a concentração em mol por litro pelo volume. Mas eu estou falando da concentração e do volume inicial, certo? No final, a mesma coisa, a concentração em mol por litro final vezes o volume final. A concentração inicial nós temos 0,2 mol por litro. E o volume inicial, meio litro. Concentração final, eu quero saber. E o volume final, 0,8 litros. Então, a concentração em mol por litro no final é igual a 0,2 vezes meio dividido por 0,8. Ó, olha aqui, a unidade de litro com litro cancela porque são iguais. Vai sobrar mol por litro. Fazendo aqui essa conta, dá 0,125 mol por litro. Lembre-se, eu posso substituir o volume em litro ou em mililitro. Tanto faz, porque como as unidades são iguais antes e depois do sinal de igualdade, a gente vai cancelar, certo? E vai sobrar só a unidade de concentração em quantidade de matéria. Tudo bem? Então, vamos resolver mais um exercício de diluição? Então, é o seguinte, ó. A água sanitária
densidade 1,01 gramas por centímetro cúbico, apresenta em sua composição 10% de hipoclorito de sódio. Para limpar uma casa, diluiremos 250 ml de água sanitária em um balde de 2 litros de solução. Tá? Qual a concentração em massa, grama por litro, aproximadamente, de hipoclorito de sódio no balde? Então é o seguinte, ó, eu vou pegar desse litro aqui, eu vou tirar 250 ml e vou jogar no meu balde. E vou completar até eu conseguir 2 litros de solução. Ele quer saber, nesse balde, qual é a concentração final em grama por litro. Então, a densidade, ela me dá a relação que existe entre a massa e o volume da solução. Então, ele está falando ali que 1 centímetro cúbico, ou seja, em 1 ml de água sanitária, eu tenho uma massa de 1,01 grama. Então, isso aqui é a massa da solução. Só que eu não vou pegar 1 ml de água sanitária, eu vou pegar 250 ml de água sanitária. Então, em 250 ml, eu preciso descobrir qual é a massa dessa solução. Fazendo essa conta, a massa da solução vai dar 252,5 gramas. Tá? Então, para que eu descobri isso? Porque eu preciso saber qual é a massa de hipoclorito que eu tenho nessa quantidade de água sanitária que eu peguei. Então, veja, 252,5 gramas é a quantidade total que eu peguei de água sanitária. Então, ou seja, eu tenho 100% aqui. Desses 252,5 gramas, 10% disso é hipoclorito de sódio. Então, eu vou descobrir a massa de hipoclorito que eu tenho nessa quantidade que eu estou usando, tá? Então, fazendo a conta aqui, a massa de hipoclorito que eu tenho no copo de 250 ml vai dar 25,25 gramas, certo? Esses 25,25 gramas, eles estarão dissolvidos nos 2 litros de solução. Eu quero saber qual é a concentração em grama por litro, em 1 litro dessa solução. Então, em 1 litro, eu vou achar aqui a massa que eu tenho dissolvido. Essa massa vai ser tantos gramas em 1 litro. Ou seja, é a própria concentração em grama por litro. Então, eu tenho lá 25,25 gramas dividido por 2, que vai dar aproximadamente 12,6 gramas por litro. Porque são 12 gramas que eu tenho em 1 litro. Então, isso aqui já é a própria concentração, tá? Você também pode fazer esses cálculos. Quem gosta pode utilizar as fórmulas, tá? Você sabe que densidade é a massa dividido pelo volume, mas é a massa da solução pelo volume da solução. Então, essa conta que a gente fez aqui, você vai conseguir resolvendo essa expressão. Então, para calcular a massa da solução, eu vou multiplicar a densidade dela, que é 1,01, pelo volume, que é 250 ml. Então, você vai achar a massa da solução, que tem que dar o mesmo valor, 252,5 gramas. Tá? Agora, aqui você vai achar a porcentagem, a massa de hipoclorito que você tem nessa massa aqui, tá? Para você calcular essa concentração, a expressão da concentração é a massa do soluto em gramas pelo volume da solução em litros, tá? Qual é a massa, qual é o nosso soluto? É o hipoclorito. Qual é a massa dele? 25,2 gramas. Qual é o volume final da nossa solução? A gente quer preparar 2 litros de solução. Então, você vai dividir aqui por 2 litros, essa concentração vai dar aproximadamente 12,6 gramas por litro, certo? Tchau, tchau, pessoal!